doutora Rita, obrigada pela presença. A doutora Rita é médica, ginecologista e mastologista da Unifesp e veio aqui colaborar com a Associação Paulista do Ministério Público, a Diretoria da Mulher, nesse mês do câncer de mama. Não, doutora Rita, é um prazer. O prazer é todo nosso. Muito obrigada. O câncer de mama nada mais é do que células desordenadas que crescem aleatoriamente e elas não têm uma parada. Então, é um crescimento anômalo das células da mama. É o câncer mais prevalente na mulher, é o segundo câncer. O primeiro é o câncer de pele não melanoma. O câncer de mama, ele tem uma incidência esperada para 2015 de 57 mil casos com 13 mil mortes. O câncer de mama no Brasil precisa combater alguns mitos, né? A educação é uma ferramenta fundamental. Então, desmistificar que o câncer de mama é um sinônimo de morte é de extrema importância, porque quanto mais rápido a mulher procurar qualquer alteração nessa mama, o tratamento é menor e a sobrevida é muito maior. É comum o paciente atrasar o diagnóstico? Muito comum. Primeiramente porque ele não procura o rastreamento mamográfico, que é a forma mais precoce de detectar o câncer de mama. O rastreamento nada mais é do que o raio-x das mamas, que é chamada mamografia, que deve ser realizada a partir dos 40 anos, uma vez por ano, para que esse tumor, esse nódulo da mama seja detectado antes mesmo de ser percebido pela própria paciente, antes de ser palpável, apenas visto no raio-x. Isso é um diagnóstico precoce e você tem a chance de sobrevida no câncer inicial de 95%. De verdade, é uma doença que não temos uma prevenção total. Ela não é inevitável, mas ela pode ser detectada de uma maneira muito precoce e você tratá-la e a mulher sobreviver naturalmente com a doença tratada. Então, como que nós temos que prevenir um câncer de mama avançado? Primeiro, temos uma prevenção do estilo de vida. A gente tem que ter uma alimentação adequada, pobre em gorduras, ricas em vegetais, frutas e uma atividade física regular, uma atividade moderada, aeróbica, uma caminhada já é o suficiente, de 35 minutos, de 3 a 4 vezes por semana. Eliminar o consumo de álcool diário é uma maneira de reduzir risco. O tabagismo também colabora para um risco aumentado para câncer de mama. Evitar o uso indiscriminado de hormônios, que isso também é um outro fator. Estimular a amamentação, que é um fator protetor para o câncer de mama. E o mais importante, mulheres, prestar atenção nas mamas. Qualquer alteração na mama, procurar o médico. E uma maneira importante é fazer a visita anual no ginecologista. Esse profissional irá palpar as mamas da mulher e perceber qualquer alteração. E além disso, se a mulher tiver 40 anos ou acima, fazer o rastreamento com a mamografia anual. Se descoberto, ele pode ser curado. O problema é você descobrir numa fase já avançada que a sobrevida é reduzida e o tratamento também é mais demorado. Então, a mulher que faz o uso de reposição hormonal, ela tem um aumento do risco relativo de desenvolver esse câncer, em média de 26%, comparado à mulher que não usa hormônio. É um risco baixo que a gente fala, mas é um risco comparado com aquela que não usa. O risco maior do que a própria uso do hormônio é a obesidade. As mulheres que passam pela fase da menopausa e estão obesas, estão acima do nível corpóreo adequado, ela tem um risco de até 30% de aumentar, de desenvolver o câncer de mama. Então, de novo, é importante manutenção do peso corpóreo, de atividade física, de uma alimentação adequada, de diminuir o tabagismo e o alcoolismo
e fazer o uso da terapia hormonal quando prescrita pelo seu ginecologista. Os sinais mais comuns na mulher, o número 1 é o tumor, que também chamamos de nódulo. É uma bolinha no seio. Isso pode ser percebido com a palpação das mamas. Quando a mulher está no banho, é uma maneira muito adequada de perceber isso. Porque você tem o sabonete que vai deslizar no tecido mamário, que você consegue ter uma percepção mais acurada de alguma nodulação. Então é um nódulo, é a forma mais comum de ser percebido. 60% dos casos de câncer de mama, ele é percebido pela mulher. Ela consegue perceber na palpação e vai procurar o médico. Uma outra maneira, um outro sinal, pode ser uma saída de secreção espontânea do bico do peito. E isso pode ser um sinal de câncer de mama. Também outra alteração seria uma vermelhidão na mama, alguma descamação da mama, alguma depressão da mama, né? Uma alteração no formato da mama é um outro sinal. Um outro sinal importante também pode ser uma inversão do bico do peito. Se a mulher nunca teve o seu bico do peito invertido e de repente ele entrar, isso pode ser um sinal. Então, qualquer alteração, nodulação, depressão, vermelhidão, descamação, coceira e saída de secreção do bico do peito, procurar imediatamente o médico. Não, os homens também podem, muito menos frequente. De cada 100 casos de câncer de mama, 1 é masculino. Então, você tem 1% de todos os casos de câncer de mama no homem. A mastectomia profilática, ela é uma ferramenta para as mulheres de alto risco. O que são as mulheres de muito alto risco? São mulheres que têm uma mutação gênica, num gene que nós chamamos BRCA1, BRCA2, é um grupo muito pequeno, ele representa em torno de 3% dos casos de câncer de mama. Quem são essas mulheres candidatas a essa profilaxia? São mulheres que têm um histórico familiar importante, vários entes com câncer de mama, mulheres que apresentam o câncer de mama em uma faixa etária muito jovem, então são casos de exceção. Nesses casos, o médico vai solicitar a pesquisa de uma mutação gênica e, se for presente, eu acho adequado ofertar essa ferramenta. Por quê? Porque a mulher que tem esse gene mutado, ela tem um risco de desenvolver câncer de mama em 85%. Então, ela está com uma bomba relógio. Nesse caso, você fazendo a mastectomia profilática, você reduz bastante o risco, não elimina 100%, mas reduz para 90%, e a mulher se sente mais segura para sobreviver naturalmente sem esse risco. Num resultado falso, numa mamografia, por exemplo, por isso que tem que ser adequado a mamografia ser realizada em locais que tenham um selo de qualidade da Sociedade Brasileira de Radiologia, para que o exame tenha uma qualidade adequada para captar aquele nódulo ou microcalcificações. O médico que solicitou o exame de mamografia sempre tem que comparar o laudo daquele exame com as imagens para ver se realmente está batendo o que está feito lá na imagem com o laudo. Então, é muito comum realmente ter erros, então omissão de nódulos no próprio laudo, né, em uma incompatibilidade do achado do raio-x com o próprio laudo. Então, é importante você realizar os seus exames em locais adequados e o médico sempre avaliar não só o laudo, mas as imagens da mamografia. Então, você mulher, eu gostaria de dizer uma mensagem muito importante. O câncer de mama não é sinônimo de morte, não é mesmo. Hoje nós estamos vencendo essa doença, a mortalidade por câncer de mama no Brasil é o que nós queremos
realmente atingir essa vitória de nenhuma mulher morrer por essa doença. Como que a gente consegue evitar isso? Você tem que ter um estilo de vida adequado, tentar fazer as suas atividades físicas regulares, uma adequação na alimentação, pobre em gordura, pouco álcool, tabagismo não, tá? Dormir muito, estimular o seu sistema imunológico com coisas que te geram prazer, né? E uma coisa importante, visita regular no seu médico, uma vez por ano. Ele é o profissional que vai apalpar sua mama, vai ver alguma modificação, solicitar os exames importantes, a mamografia anual a partir dos 40 e não tenha medo. Achou qualquer coisa, procure o seu médico imediatamente. Um abraço a todos.